Se eu não tenho a técnica para negociar, eu entro na negociação inseguro, porque eu não sei fazer muito bem esse negócio. Quando você tem a técnica de negociação, se planeja para a negociação, segue o processo, antes de ir para a negociação, você tem a etapa ali onde você vai se planejar, você vai colocar ali tudo que você precisa saber para entrar nessa negociação, você entra na negociação mais tranquilo, fica muito mais fácil de você negociar. Agora, muitas vezes eu tenho a técnica de negociação, mas durante a negociação eu começo a ter dificuldade, o cliente está mais agressivo, o cliente ele está desvalorizando meu produto, eu vou ficando... Às vezes não é insegurança, né? Se eu tenho a técnica, às vezes eu não estou inseguro, mas eu começo a ficar puto com o cliente. E quando a gente fica bravo, quando a gente fica com raiva, a mesma coisa acontece, né? O sangue desce do cérebro para o braço, né? O seu corpo entende fisiologicamente ali que você precisa lutar para ter aquele negócio e você não tem mais acesso às suas ferramentas técnicas, né? Então, saber lidar com a inteligência emocional, com as suas próprias emoções, contribui para que você tenha a técnica acessível quando você precisa. Eu não acredito que o comportamento ou a mentalidade sejam mais importantes do que a técnica. Mas se você... O mundo ideal é que você tenha as três coisas, né? O processo comercial bem definido, as técnicas que você precisa para cada uma das etapas do processo comercial e a inteligência emocional, a mentalidade, o comportamento, para que você consiga se manter calmo e racional durante todas as etapas do processo. Porque se você fica com medo, inseguro, com raiva, ansioso, estressado, qualquer que seja a emoção que vai te atrapalhar ao longo do processo, se acontece isso, você não consegue performar da forma como você performaria. Então é super importante a gente ter coberto toda a tríade, né, Leandro? Sim. Basicamente, a mentalidade correta, ela te ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia comercial, superar obstáculos, manter tua motivação, tua determinação, principalmente em situações difíceis. E a técnica de vendas, ela te ajuda a direcionar melhor os teus esforços. Por exemplo, preciso fazer o levantamento de necessidades, né, Dani? Que é uma etapa crucial dentro de uma venda consultiva. Aí eu quero, por exemplo, usar um framework como o Spin Selling, né? E, tô estudando, tô lendo, né? E aí, na hora de chegar na pergunta de implicação, eu não consigo fazer, cara. Eu sei o que é uma pergunta de implicação, eu treinei, eu escrevi minha pergunta, mas eu não consigo fazer. Você tá travando no mindset, no comportamento. Você tá achando, por exemplo, às vezes que você vai ser mal educado com o cliente, você tá achando que você vai estressar, você tá achando que o cliente não vai gostar, você tá achando que XYZ. O momento difícil de você fazer uma pergunta de implicação, depois você fazer uma pergunta de necessidade de solução, de você conduzir o cliente dentro do levantamento de necessidades, se você não tem o comportamento ajustado, né, Dani, o mindset, que é basicamente a mesma coisa, você acaba não aplicando a técnica, né, cara? Que é o que você falou o que você falou no último episódio, né, cara? Você pode ter a técnica na ponta da língua. Na hora que vem uma emoção contra, você esquece tudo, né, cara? Fuga, como é que é? Luta e fuga, né, cara? E a gente vê a grande dificuldade dos vendedores, por exemplo, com procrastinação. A procrastinação é um problema de comportamento. Você não conseguir fazer o que você precisa fazer na hora que precisa ser feito. Você sabe que você precisa fazer um follow-up em determinado cliente, você sabe que você precisa entrar em contato com alguém para fazer o fichamento, que já está na hora, e você não faz, porque você está inseguro, porque você acha que o cliente não vai comprar, porque você acha que o cliente não vai gostar de receber uma ligação, então você manda um zap e entrega na mão de Deus. Essas coisas são problemas de comportamento. A procrastinação, não existe uma técnica de procrastinação para você parar de procrastinar. Você pode fazer a lista de tudo que você precisa fazer no dia, né? Tem até agenda, planejamento, tudo certinho. Se você não faz, o que adianta? E não fazer é uma falta de controle, autocontrole. Se você
planejou fazer tal coisa e você não está fazendo tal coisa, você não tem controle sobre você mesmo. Se você não tem controle sobre você mesmo, não adianta você ter todas as técnicas do mundo disponíveis. Você não está usando. Uma coisa não exclui a outra. Né? O cara sem técnica, mas com muita fome, com muita força de vontade, ele consegue fazer bastante coisa. Ele vai apanhar mais do que necessário e tudo mais. Mas é tão ruim quanto a pessoa que tem a técnica e não consegue utilizar. Né? Todo mundo deveria ter à sua disposição o processo comercial, as técnicas necessárias e o comportamento adequado para conseguir ter o próprio resultado. Não adianta você achar que um vai ser mais importante do que o outro. É lógico que tem vendedores que são super organizados dentro do processo, e isso é excelente. Tem vendedores que são monstros em técnica, né? Sabe tudo de vendas do ponto de vista técnico, e tem gente que tem um comportamento super ajustado, né? Super disciplinado, certinho. Mas a falta de um dos três sempre vai fazer você deixar um pouco de dinheiro na mesa. Por isso que o método é apoiado na tríade de vendas, né, Leandro? Sim. Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, ao dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas. Como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.